paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Você que está me ouvindo nesse instante momento, que está chegando do seu trabalho, os ferentes, e a todos que estão agora ao alcance desse som, Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus mais uma vez na sua vida. Assim como você agora chegando do teu trabalho, também aqui estou eu depois do dia de trabalho, mas agora com o trabalho de compromisso com Deus, porque a palavra do Senhor Jesus, ela me ensina que eu tenho que pregar o Evangelho, eu não tenho que discutir quanto a isso, porque Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então essa é a ordem de Jesus Cristo para a igreja, e é justamente isso que eu venho fazer mais uma vez. Sabemos muito bem, conforme a Bíblia, ela diz que o tempo do Senhor está próximo e vem se aproximando. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Aleluia. Toda a Escritura, ela é inspiração divina, inspiração de Deus. E conforme diz essa palavra, ela é para a nossa correção, é para o nosso ensinamento, é para nos instruir no caminho da justiça, para que assim possamos ser aperfeiçoados diante de Deus em toda boa obra. No livro dos profetas, a Bíblia diz: como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Acho que eu pregaria se Deus não me enviasse? Se você não tivesse alguém que pregasse para você, você conheceria? Então como ouvirão se não tem quem pregue? Eis a pergunta. Eu tenho que pregar só dentro do templo? Só tenho que pregar só para quem quer ouvir? Logo, como fica os que não querem ter compromisso com Deus? Bom, eu prefiro seguir a Bíblia. A palavra de Deus diz que pregue o Evangelho dentro de tempo, fora de tempo, corrija, repreenda, exorta, redaguarda, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas se apostatarão, darão ouvidos a espíritos enganadores, amontoarão para si doutores com as próprias concupiscências. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do primeiro versículo, que eu acabei de ler agora. Então, a palavra de Deus vai ser cumprida. A Bíblia diz que eu tenho que pregar dentro e fora de tempo. Estou fora de tempo agora para anunciar a você o Evangelho. Te convido você a ouvir a mensagem do Evangelho. Não tem propaganda política, não tem propaganda evangélica. É apenas a mensagem de salvação que vai ser anunciada neste exato momento a você que me ouve. Conforme diz em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que diz o Espírito de Deus. Jesus suportou para garantir a salvação, ele se entregou. Como um cordeiro muda a morte, ele aceitou. Verteu seu sangue no Calvário, suportou a dor.
pedidos de meu Pai iremos escutar. Ai daqueles que se encontram em fornicação, ai daqueles que adulteram em seu coração, mas ai daqueles que praticam a iniquidade, que praticam a mentira e a falsidade. Ai daqueles que praticam a... Irmãos, deu uma pausa aqui, porque infelizmente não vai dar para continuar por causa dessa van aqui, fica dando microfonia porque ela tá na frente. De toda a sua riqueza, de todos os seus bens, porém o jovem rico preferiu a sua riqueza. Ele preferiu mais o dinheiro do que a Deus. Preferiu mais o reino terreno do que o reino dos céus. A Bíblia diz que Jesus falou para esse jovem rico: você guarda os 10 mandamentos? E ele disse sim. Então espera aí, falta uma coisa. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Reparte com os pobres. Jesus descobriu que havia a avareza, a ganância no coração daquele jovem. Porque quando Jesus ele perguntou se ele guardava os 10 mandamentos, Jesus já conhecia o coração dele, sabendo muito bem que ele era um homem ganancioso e avarento. Ele disse que amava a Deus acima de todas as coisas, porque o primeiro mandamento é esse: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Só que aquele jovem rico amou mais o dinheiro do que a Deus. E muitos assim nesses dias atuais vivem também, amando mais os prazeres dessa vida do que a Deus. Os que não têm dinheiro amam o pouco que tem mais do que a Deus, amam mais a família do que a Deus, amam mais a própria vida do que a Deus, amam mais o pecado do que a Deus. A Bíblia diz que o Deus deles é o ventre. O Deus de muitos é a barriga, é o próprio ventre. Embora que com seus lábios diz que Jesus é o Senhor, confessa e diz que Ele é Deus, mas o coração está distante e afastado da presença de Cristo. Então Jesus falou que é mais fácil que um camelo ele passe pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Talvez você pergunte, mas como assim eu não sou rico? Nesse lugar não tem gente rica. Jesus estava falando da ganância. A ganância, a avareza, o desejo pelas coisas materiais, o dinheiro, faz com que o homem ele ame menos a Deus, faz com que o homem se esqueça do reino de Deus. Jesus falou em Mateus 6,33: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Deus acrescentará. O que você tem buscado como prioridade? O reino de Deus e a justiça de Deus, ou as demais coisas você tem buscado? Algo a se pensar, meu amigo. Nós precisamos trabalhar, precisamos comer, beber, mas não é esse reino terreno, não é a nossa vida mais importante do que a alma. Por isso a importância da igreja pregar o evangelho dentro e fora de templo. Porque as obras do diabo, elas são desfeitas com a verdade do evangelho. É desmentindo o diabo que se desfaz a mentira do diabo, pregando a palavra. Jesus falou em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A própria palavra de Deus diz que a palavra de Deus é a verdade. No Evangelho de João capítulo 15, Jesus falou que a palavra de Deus é a verdade. Então não adianta você ter uma religião, não adianta você correr para lá e para cá em busca da religião perfeita. A verdade é a palavra de Deus. A verdade não é o espiritismo, não é o candomblé, não é as religiões afro-indígenas. A verdade é a palavra de Deus. A verdade não é o catolicismo,
A verdade não é religião evangélica, a verdade é a palavra do Senhor. E é isso que eu vim pregar nessa noite. Porque somente a palavra de Cristo ela traz salvação e vida eterna. Jesus e a palavra são um só. Você ouve a palavra de Cristo, você ouve a Cristo. Mas se você não ouve a palavra de Cristo, você não ouve a Cristo. Jesus falou: quem ouve a voz, a mim me ouve. Se você ouvir a palavra de Deus, você está ouvindo Deus. Muitos correm de um lado para o outro querendo ouvir a Deus. Meu amigo, Deus não está na macumba, no espiritismo, no candomblé. Deus não está em religião nenhuma. Jesus falou para você entrar dentro do seu quarto, fechar a porta do teu quarto, dobrar o seu joelho e falar com o Pai que está em oculto. Aí você encontra Deus. Quer encontrar Deus? Dobra o joelho. Mas não vai clamar, não é para Maria, nem Aparecida, nem santo nenhum, não. Vai clamar Jesus. Aí você encontra Deus. Ouvir a voz de Deus, meu amigo, você tem que estar sujeito a Deus. Mas muitos estão sujeitos ao pecado. E a Bíblia diz que o que nos separa da presença de Deus é o pecado. Por isso que o homem não mais ouve a Deus. Mas não é porque Deus não fala mais, porque Deus até tenta falar com o homem. Mas infelizmente não consegue ouvir, porque o seu rosto está desviado de Deus. Seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir Deus falar. E é por isso que Deus não fala mais, porque Deus todavia tenta se comunicar. Mas o povo está tão, digamos assim, com um entendimento endurecido e cego de entendimento, que não sabe mais discernir a voz de Deus. Só que as ovelhas de Cristo, elas conhecem a voz de Cristo. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas de Cristo, elas sabem discernir a voz de Cristo. As ovelhas de Cristo, elas ouvem e seguem. E as ovelhas de Cristo dão ouvidos ao estranho. As ovelhas de Cristo, elas só ouvem a voz do bom pastor, que é Cristo. Muitos estão seguindo falsos profetas, porque não são ovelhas de Cristo. Porque as ovelhas de Cristo, elas não dão ouvidos ao estranho. Elas não ouvem o falso profeta, o falso pastor. Mas as ovelhas de Cristo, elas sabem discernir a voz do bom pastor, a voz de Cristo. Elas sabem o que é de Deus e o que não é. E quando você ouve a palavra de Deus, se você é ovelha de Cristo, você ouve e segue. Mas se você não é ovelha, você ouve e rejeita, endurece o coração. Mas Jesus te chama a se arrepender, você que endurece o seu coração, você que tem desviado seus caminhos da palavra de Deus. O Senhor chama ao arrependimento. O Senhor Jesus, Ele veio para reconciliar o homem com Deus. O Senhor Jesus veio para poder renovar a aliança do homem para com Deus, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. E é por isso que você precisa se arrepender e ter fidelidade com Cristo para que essa aliança seja feita novamente. A aliança com Deus é a reconciliação em seus caminhos, é a obediência a Cristo. Não adianta confessar diante de uma multidão e permanecer no erro. A Bíblia diz que aqueles que confessam e deixam alcançam a misericórdia. Mas aqueles que encobrem as suas transgressões nunca prosperarão. Provérbios 28, versículo 13. Meu amado ouvinte, meu amigo, não endureça o seu coração para a palavra de Deus, porque desde que somos pequenos temos ouvido falar da palavra de Deus, temos ouvido falar de Deus. O problema é que alguns escolhem não seguir, alguns propõem em seu coração e não obedecer. Mas a Bíblia diz que quem é de Deus ouve e pratica. Jesus comparou os que ouvem a sua palavra e praticam como um homem que construiu uma casa sobre a rocha.
Que veio o vendaval, assoprou contra esta casa e ela não caiu, pois estava firme, uma casa firme sobre Cristo. Uma pessoa que está firmada em Cristo, ela não pode ser derrubada. Esperar o homem tirar essa van aqui, que ela tá me atrapalhando. Mas Jesus também, todavia, comparou o homem que ouve as suas palavras e as não pratica, como o homem que construiu uma casa em cima de areia e não alicerçou. Você que ouve a palavra de Deus e não coloca ela em prática, é em vão a sua ida para o templo, a sua participação nas missas, nos cultos de domingo, nas missas da manhã, se torna em vão. Quando o homem ouve a palavra de Deus e a não pratica, é como um homem louco, imprudente, que construi uma casa sobre a areia. Então, meu amado, não adianta só crer em Deus. Não, o diabo também crê em Deus. Satanás também crê em Deus. O diabo também crê em Deus. Só que ele crê e se estremece. Qual que é a diferença? O homem crê em Deus também, só que se esquece do temor, se esquece de obedecer, se esquece de colocar em prática. Então, para ser salvo não basta só crer em Deus. Somente acreditar em Deus não é o suficiente. Somente crer em Deus não é o suficiente. Nós temos que crer, mas temos que obedecer. Tiago 1:22. Não sejais somente ouvintes, enganando a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. Ou seja, quem somente ouve e não pratica, engana a si mesmo. Mas quem ouve e pratica, ele está firmado em Cristo, pois Cristo é a palavra. João 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio ele era o Verbo estava com Deus. O Verbo era o próprio Deus, o Verbo é a palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o próprio Deus. E quem ouve a palavra de Cristo e pratica, ele está firme em Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas antes permanecem para sempre. Meu amado, a instrução para você que está me ouvindo agora, que por sinal essa instrução é para mim também, é que não sejamos somente ouvintes, mas sejamos fiéis na obediência. Porque de vai ficar longo, eu vou parar aí.
vez eu quero cumprimentar você que me ouve com a paz do Senhor Jesus. Toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, toda honra seja dado a Deus, o Todo-Poderoso. Bom, meus amados ouvintes, a palavra de Deus diz em Lucas capítulo de número 17 e também no versículo de número 20 e versículo 21. Glória a Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então Jesus pregou de uma forma bem clara, para nós podemos entender que o reino de Deus não vem com aparência exterior, não vem com aparência por fora. Ninguém pode dizer, Deus está em tal lugar, vamos lá buscar Deus, vamos adorar Deus hoje em tal lugar. O reino de Deus não tem aparência, não tem aparência exterior, não tem um endereço onde você encontra Deus. Sinto muito em te dizer isso. Não existe um endereço específico onde você vai buscar Deus e onde você vai encontrar. Jesus falou que se você fechar a porta do teu quarto e orar ao Pai que está em secreto, Ele te ouvirá. Então você não precisa de uma religião para ser ouvido por Deus, para buscar Deus. Você pode estar em cima de uma moto, buscar Deus e encontrar. Você pode estar dentro de um carro, você buscar Deus e encontrar. Aqui nesse lugar, aonde você estiver, o reino de Deus não é limitado à parede. Jesus não é limitado a templos religiosos, conhecidos como igreja. O templo do seu corpo é o verdadeiro templo com Jesus quer habitar. O templo atual de Deus, o qual Ele quer habitar, é você. É você que é o templo de Deus, o qual Ele quer habitar. Mas para que Deus venha habitar dentro de você, você precisa endireitar os seus caminhos aonde estão em falta diante de Deus. Capítulo de número 20, capítulo 18, versículo de número 16. Mas Jesus, chamando-as, e trazia-lhe também crianças para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos pais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então Jesus falou que o reino de Deus é das crianças. Eu me lembrei de uma coisa. Esse domingo agora, que passou, domingo passado, eu estava numa praça pregando a palavra de Deus numa praça movimentada no Morada do Sol. Passou crente com Bíblia na mão, passou pessoas que diz que acreditam em Deus, mas sabe quem parou para ouvir? Uma criança. Uma criança sentada no chão, ficou ali meia hora para 40 minutos o tempo todo, prestando atenção, olhando, atento, hipnotizado, ouvindo a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou, o reino dos céus é dos pequeninos. É por isso que nós nunca devemos ensinar o erro para a criança. É por isso que você deve tomar cuidado com o que você coloca dentro da sua casa, o que sua criança está ouvindo, o que sua criança está vendo você fazer, ela vai aprender também. O testemunho que você traz dentro da sua casa
pode contaminar a sua criança e fazer você perverter os caminhos dela. Então Jesus falou que seria melhor que você colocasse uma corda no seu pescoço e você descesse ao profundo do mar, do que escandalizar um dos pequeninos, uma das crianças. Então, meu amado ouvinte, o reino de Deus é das crianças, porque uma criança traz pureza, inocência, não traz maldade alguma, não traz interesse nenhum a qual pesa. E Jesus fala que nós temos que ser como um deles. Em verdade, eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Se você não receber, meu amigo, Jesus na sua vida como uma criança recebe, você jamais vai entrar no reino de Deus. Em outras palavras, se você não buscar pureza no seu coração, se você não buscar se purificar em Cristo Jesus, jamais você entrará no reino de Deus. Com coração malicioso, jamais você entrará no reino de Deus. Cheio de adultério, jamais você entrará no reino de Deus. Cheio de rancor, de ódio, malícia, jamais você vai conseguir entrar no reino de Deus. Então Jesus falou que temos que ser como uma criança, puro. Uma criança que é pura. Ela tem o seu coração voltado para a palavra de Deus. Nós vemos que na palavra de Deus, Jesus ele falou justamente como é na vida real. Tanto é que geralmente quando estou pregando nas ruas, passa evangélico, passa católico, eles não param para ouvir não. Eles são orgulhosos. Eles já têm Deus, porque tem uma religião. Mas as crianças param para ouvir. As crianças ficam muitas vezes do outro lado da feira, sentado numa banca e ficam ouvindo, fica parado. Muitas vezes eu vejo, eles chegam mais perto para ouvir. Por quê? Porque dos tais é o reino de Deus. Jesus também falou em João, capítulo de número 8, versículo 47, que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. As crianças elas ouvem a palavra de Deus porque são de Deus. Só que o homem que tem ensinado para suas crianças o caminho da perdição, através de seu mau testemunho, vai ficar pesado o juízo naquele dia. Vai ficar pesado naquele dia a conta a qual você vai ter que prestar diante de Deus por não ter ensinado o caminho certo para a sua criança. Então Jesus falou lá no livro de Provérbios, a palavra de Deus vai dizer: instrui o menino enquanto ainda é pequeno, para que quando ele crescer, ele não se desvie. Para que ele não se desvie. Então você tem que instruir o menino enquanto é pequeno no caminho de Deus. Esse é o seu papel. Esse é o meu papel como pai, porque eu também sou pai. O papel de todo pai é ensinar o que é certo. É o caminho de Deus que você tem que ensinar para ele. Ensina o caminho de Deus enquanto ele é pequeno, para que quando ele crescer ele não se desvie. Meu amado ouvinte, o tempo está se aproximando em que nós vamos ter que comparecer diante de Deus e vamos ter que sim prestar conta de todas as nossas obras, de todos os nossos feitos. E é por isso que eu te convido você a se arrepender, você se arrepender de todo o seu erro, de todos os seus pecados, de todos os seus maus caminhos. Mas é só Jesus que pode perdoar. Eu apenas estou aqui para te alertar, apenas estou aqui para te instruir dentro da palavra de Deus, acerca do reino de Deus, acerca da salvação. Agora o que você vai fazer, meu amigo, com essa palavra que você está ouvindo agora, é você e Deus naquele dia. O meu papel estou fazendo aqui nessa feira, há mais ou menos 3 para 4 anos eu estou fazendo meu papel aqui nessa feira. Mais ou menos de 3 para 4 anos eu vou pregando esse evangelho nas ruas. O meu papel eu estou cumprindo, pregando a palavra de Deus. Agora o que você vai fazer, meu amigo, com essa palavra que você ouve, aí vai ser você e Deus, quando chegar a sua hora final, quando
quando chegar o momento final, vai ser você e Deus, ou você partirá para a vida com Cristo, ou morte, a condenação eterna, vida ou morte, é o que você vai receber segundo a tua escolha. Será a recompensa segundo a escolha de cada um. Então veja bem, Lucas 18, versículo 16, Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Porque dos tais é o reino de Deus, é das crianças. O reino de Deus é dos pequenos. Ei, meu irmão, se você quer herdar o reino dos céus, se você quer herdar a salvação, então você tem que urgentemente buscar ser como um dos tais, como uma criança, com coração puro, com coração limpo de toda malícia, de toda maldade, de toda impureza e de toda a injustiça e infidelidade. Versículo 17: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Jamais você vai entrar no reino de Deus se você não se parecer como uma criança, se seu coração não estiver puro. Apocalipse 22, versículo 14: bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Meu amado, se você quer purificar a sua alma, você precisa do sangue de Jesus para te limpar de dentro para fora, meu irmão. Ei, o sangue de Jesus, ele purifica de dentro para fora. É de dentro para fora que é a limpeza. Não adianta ter aparência exterior boa, não. Não adianta, se por dentro os seus pecados estiverem escondidos lá no íntimo da tua alma, do teu coração, não adianta de nada. Não adianta de nada a religião, porque a religião não muda o caráter do homem, mas a palavra de Cristo, ela muda o caráter do homem. A religião é apenas uma capa, a religião é apenas uma enganação, só faz você achar que está tudo bem. A religião é só para isso, só para você pensar que está tudo bem. Ah, eu tenho Deus, ah, eu creio em Deus, eu tenho uma religião. Só que Jesus não teve religião nenhuma. Jesus não mandou ninguém seguir nenhuma religião. Jesus não ensinou nenhuma religião sequer. Jesus ensinou um caminho. Esse caminho, meu irmão, esse caminho tem que ser seguido. O caminho que Jesus seguiu, você tem que seguir. Você tem que ser instruído, não é pelos padres, não é pelos pastores, pai de santo. Você tem que ser instruído por Cristo. Você tem que ser a ovelha de Cristo. A palavra de Cristo, ela vai te instruir em toda boa obra. Em todos os seus caminhos, a palavra de Deus vai te aperfeiçoar. Mas é claro que se você rejeitar a palavra de Deus, ela não vai te aperfeiçoar em nada, ela não vai te mudar em nada. Então, adúlteros, se arrependam enquanto há tempo. Adúlteros, homens, adúlteros, se arrependam enquanto ainda há tempo. Você mesmo que tem um amante, você mesmo que já deixou a primeira esposa, mesmo ela estando viva, casou de novo e virou a baderna, se arrependa enquanto há tempo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Muitos por aí falam que tem Deus. Mentiroso.
Você só não mente para Deus, você só não engana a Deus. Muitos por aí falam que tem Deus no coração, não. Não engana a si mesmo, não. Jesus falou que a boca fala o que está cheio o coração. A tua boca já fala se você tem Deus ou não. O que você fala no decorrer do seu dia vai mostrar se você tem Deus ou não. É mentiroso? Jesus é verdadeiro. É malicioso? Jesus ele é santo, ele é puro. Então, meu amigo, a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está impuro, se o coração está cheio de maldade, cheio de malícia, cheio de cachaça, é disso que você vai falar. E aí já dá para saber, pelos seus frutos se conhece a árvore, já dá para saber se é uma árvore boa ou se é uma árvore má, porque a árvore boa não dá frutos maus. O homem que é de Deus, ele dá fruto bom para Deus, ele é justo em toda a sua maneira de viver. Jesus falou, meu amigo, que da sua boca não saia nenhuma procedência maligna, é sim ou não. Passando disso, é procedência maligna. Então não mente não. Falar que tem Deus é fácil falar, mas caminhar com Deus é só quem tem Deus verdadeiramente. Em João 8,47, João 8,14, versículo 23, Jesus falou que aqueles que amam a Deus guardam a sua palavra, e assim o Pai entrará dentro de você e fará morada. Ou seja, para você ter Deus verdadeiramente, você precisa ouvir a palavra de Deus. Para Jesus fazer morada dentro de você, você precisa ouvir a palavra de Deus, e praticar. Veja se você tem Deus ou não. Segundo a Bíblia, você vai ser julgado segundo a Bíblia, porque a Bíblia diz que não vai ser eu que vou te julgar. Jesus não veio para te julgar, mas a Bíblia diz que essas palavras que vão te julgar. Então veja o que a Bíblia fala a respeito de você. João 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele, faremos nele morada. Então você fala que tem Deus, fala que Deus está no seu coração. Então a primeira pergunta é: você pratica a palavra de Deus ou você só ouve mesmo? É adúltero? Então você não está praticando a palavra de Deus. É mentiroso? Então você não está praticando a palavra de Deus. É bêbado? Então não está praticando a palavra de Deus. É desonesto? Então não está praticando a palavra de Deus, infelizmente. Sinto muito em te dizer, você precisa se arrepender, você precisa se consertar. Isso se você tem o desejo de alcançar a salvação. Se você não tem o desejo, então continua, vai na fé, no caminho que você está, pois é justamente esse caminho que vai te levar para o inferno e vai te conduzir à perdição eterna. Mas se você tem o desejo, tem a vontade de alcançar a salvação, então você deixa os seus maus caminhos, se arrependa do seu adultério, se arrependa da sua embriaguez, se arrependa da sua mentira, da sua orgia, joga fora as estátuas de gesso, as imagens feitas pela mão do homem, porque ela não serve para nada. As imagens de escultura, meu amigo, elas são um laço de maldição, e a Bíblia diz que maldito é todo lugar aonde se coloca a imagem de escultura. Então se você quer ser bendito e realmente quer ter Jesus habitando dentro do seu coração, então você precisa praticar a palavra de Deus. O que tem de pessoas caminhando para o inferno e achando que estão indo para o céu são muitas. O que tem de pessoas que dizem que tem Deus, mas na verdade não tem, são muitos. A maioria fala que tem Deus, mas não tem. Ele acha que tem. É enganoso o coração, o seu coração te engana. Jeremias pregou dizendo: enganoso é o coração do homem, é mais enganoso do que todas as coisas nesta vida. O coração do homem se engana, meu irmão. O coração do homem, ele submerge ele à perdição e à ruína. Você mesmo que acha que só porque tem uma religião está tudo bem, o seu coração está te enganando. Porque lá dentro estão pregando mentiras, você está seguindo outro caminho, não está seguindo o caminho de Cristo. Como você pode ter Deus
se você não está seguindo a palavra e a instrução de Deus? Como você pode falar que você conhece a Deus se você ouve somente a mentira? Jesus não mandou ninguém fazer campanha. Jesus não mandou ninguém pegar envelope e fazer voto de dinheiro. Jesus não pediu dinheiro de ninguém. Jesus não mandou ninguém fazer campanha nenhuma. Jesus, ele falou, misericórdia é melhor do que sacrifício. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Não adianta fazer fogueira santa. Jesus não mandou fazer fogueira santa. Não adianta fazer voto, campanhas e mais campanhas, sai de uma e entre outra. O que faz o homem ser bendito em todos os seus caminhos, em toda a sua vida, é a obediência. Aqueles que permanecem na palavra de Deus, Deus permanece com ele também. Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, ele é bem-aventurado, ele é mais do que feliz. Então logo aquele que pratica a vontade de Deus, ele precisa pagar para ser abençoado, para Deus tirar a maldição, porque esse não é o Deus da Bíblia. Você não paga nada para Deus, você não tem que dar dinheiro nenhum, não tem que fazer oferta nenhuma, campanha nenhuma de dinheiro. Deus pediu obediência, ele diz. É a palavra de Deus quem diz. Agora se você acha melhor dar dinheiro, então continua. Só que a obediência é que vai salvar. O dinheiro é para sua própria perdição. Pedro estava pregando e curando os enfermos em nome de Cristo. Apareceu um certo cidadão que falou: quanto eu tenho que pagar para receber o dom de Deus? Você vê que é mais fácil dar o dinheiro para receber algo de Deus do que obedecer a palavra de Deus. Então esse homem, ele falou: quanto que eu tenho que pagar para receber o dom de Deus? Pedro falou: para trás de mim, Satanás, o seu dinheiro seja para a sua própria perdição. O seu dinheiro é para a sua perdição. Enganados estão aqueles que acham que dando dinheiro está tudo bem com Deus. Enganados estão aqueles que estão pegando envelope para Deus dar livramento. Enganados estão aqueles que estão fazendo campanhas para poder quebrar isso, maldição, para poder abrir porta dali, abençoar daqui. Enganados estão. O seu dinheiro, ele serve para a sua própria perdição. O que Jesus ensinou? Nós temos que ir na Bíblia. A Bíblia julgará o homem no último dia. Vai se abrir os livros. E abriu-se os livros. Segundo a palavra de Deus, nós vamos ser julgados segundo essa palavra. Então Deus vai cobrar de mim, de você, segundo o que está na Bíblia. Deus não vai cobrar nada de você além da Bíblia. Deus não vai cobrar de você a fogueira santa. Deus não vai cobrar de você o dízimo, porque Jesus não cobrou, não obrigou, não colocou como lei. Jesus não pediu dinheiro de ninguém. Deus só vai cobrar de você no último dia segundo o que Jesus ensinou. Ou a sua aliança é com Abraão? A minha aliança é com Cristo. Ou a sua aliança é com Moisés? Quem morreu pela nossa alma foi Jesus Cristo, não foi Moisés. Mas Moisés deu o dízimo. Mas sua aliança é com Moisés ou com Jesus? Que é essa que fazem? Essa mistura. Jesus falou que não pode costurar tecido novo com remendo velho. Você não pode pegar, querer viver a nova aliança, trazendo tradições, a velha aliança. Você não pode. Agora, se você quiser, sirva para a sua própria perdição. Meu amado, não se engana. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher também. Aquele que semeia na carne ceifará. Aquele que planta, meu amigo, ele colhe. Então veja bem para você não plantar coisas más. Veja bem para você não plantar o que é mal. Então voltando para a palavra de Deus, a qual Jesus falou que o reino de Deus é das crianças, eu consigo perceber que nem todos que dizem que tem Deus, realmente eles estão servindo e obedecendo a Deus. As crianças, elas seguiam Jesus. A multidão queria impedir, porque as crianças queriam tocar em Jesus Cristo. Mas a multidão não queria deixar. Jesus falou: não os impeçais de vir até a mim. Não importune essas crianças, porque dos tais é o reino de Deus. Meu amado, os evangélicos falam que é de Deus, católico fala que é de Deus, mas é mentiroso, é malicioso, é ganancioso, é depravado, quer
fala que tem Deus. Só que para ter Deus, Jesus falou que nós temos que ser como uma das crianças. Lucas 18. No livro de Lucas capítulo 18, Jesus falou que se nós não formos como uma das crianças, jamais herdaremos o reino de Deus. Essa semana que se passou, quarta-feira passada, da semana passada, estava pregando a palavra de Deus. Geralmente quem era para ouvir e amar a palavra de Deus é quem fala que é evangélico, quem fala que é católico. Esses eram para amar ouvir a palavra de Deus. Esses eram para glorificar a Deus em voz alta. Esses eram para dar graças a Deus que tem alguém pregando a palavra. Só que esse homem, nessa praça, quarta-feira que se passou, fez questão de ligar o som do carro no último volume, tirar a caixa de som para fora do porta-mala, virar ela para o rumo do meu som, não tendo como eu pregar e não tendo como ninguém ouvir. Depois de 1 hora pregando a palavra de Deus, aí eu te pergunto, é de Deus? Jesus falou, quem é de Deus ouve. E aí, se não ouve, é de Deus? Se não quer ouvir, não faz questão, é de Deus? Pode até falar que é, mas Jesus falou que não é. João 8,47, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, mas vós não ouvis, porque não sois de Deus. Então, amigo, muitos era para estar dando glória a Deus, dando graças a Deus, por ter alguém ainda te alertando, te avisando. Meu irmão, quando eu era um perdido da vida, um drogado, quando eu era um perdido da vida sem Cristo, caído, eu odiava ouvir um crente na porta da minha casa. Eu odiava quando os crentes entravam na minha casa, eu dava um jeito de fugir, eu dava um jeito de sair. Ou seja, eu não queria nada com Deus e nem queria ouvir. Só que eis uma questão. Se eu tivesse, quem sabe, caminhando numa rua como essa, quem sabe se alguém tivesse pregando uma palavra dura, quem sabe essa dureza do meu coração, ela tinha sido quebrada, porque a palavra de Deus ela é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus ela quebra a dureza do coração do homem. E o meu coração era duro antes de conhecer a Cristo. Então eu tenho 28 anos de idade hoje. Tem 5 anos que eu caminho com Cristo. Olha só quanto tempo para trás que eu perdi da minha vida sem conhecer a Deus. E se eu tivesse morrido antes desses 5 anos para trás, com 20 anos de idade, estava perdido, estava condenado no fogo do tormento. Então, meu amigo, era para muitos dar glória a Deus e dar graças a Deus por ouvir alguém que ainda prega a verdade, para você se arrepender e se voltar para Deus. Porque no meu tempo, há 5 anos atrás, antes de eu converter, não vi um pregador dentro de ônibus. Existe, mas não vi. Não vi um pregador na rua, não vi. Pode ser que existia, mas se existe, são poucos. E Jesus falou que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. São tão poucos que você roda essa cidade de Goiânia de manhã até a noite, a semana inteira você não encontra. Então, se encontrar, tem que dar glória a Deus, meu irmão, porque Deus, Ele salva o homem pela loucura da pregação do Evangelho. Como diz Paulo na carta aos Romanos, o homem não conhece a Deus pela sabedoria de Deus. Então aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura mesmo, da pregação do Evangelho. Não adianta palavras bonitas, não adianta palavras de autoajuda, de motivação para te colocar para cima. Eclesiastes capítulo 12, versículo 12. E procurou o pregador achar palavras agradáveis, mas o escrito é verdade e retidão. É verdade e retidão que tem que ser pregado, é a verdade. Retidão é o que é reto, é o que é certo, que tem que ser pregado. Não é palavras bonitas, não é palavras de autoajuda, porque é só isso que você vê na mídia social, é só isso que eu tenho ouvido hoje quando eu abro meu status do WhatsApp. Só mensagem de autoajuda, mensagens elaboradas pelo coração do homem e não mensagem que vem da Bíblia, que dizem, Deus mandou te dizer que a tua vitória vai chegar. Muitas vezes Deus não está falando nada. É o espírito do erro, do engano que está te enganando. É o espírito do engano que está falando hoje pela boca de muitos. Então, meu amado, a Bíblia
Bíblia diz: se hoje você ouve a palavra de Deus, não endureçais o vosso coração, como fizeram nos tempos antigos, nos tempos passados. Eles endureceram o coração, pereceram. Não se escandaliza não quando você ouvir falar, contra algumas coisas que estão fazendo dentro dos templos evangélicos, porque você precisa acordar para a realidade, mas você só vai se dar por conta o quão ouviu mentiras e quão foi enganado quando você receber o amor da verdade. Então não se escandaliza não, porque talvez, quem sabe, você ainda não esteja preparado para ouvir tais palavras, porque Paulo falou que tem muitos que são meninos na fé, mas não é o tempo de congregação, não é o tempo de convertido que faz ele se tornar adulto na fé, não. É a comunhão e é a busca por Deus que faz o homem amadurecer. Não é o tempo que ele fica sentado no banco ouvindo que leva ele a ser aperfeiçoado e a chegar ao amadurecimento da fé. Porque tem muitos aí que têm a vida inteira dentro de uma religião que até hoje não se converteram, até hoje não tem novidade de vida, até hoje não se arrependeram, até hoje continuam sendo a mesma velha criatura, tendo as mesmas paixões infames na perdição, tendo o mesmo coração endurecido, tendo a mesma velha natureza daquele homem que não tem mansidão, aquele homem bruto sem educação, aquela mulher fofoqueira que ama fofoca. O mesmo velho homem tem acompanhado a muitos, mesmo ele tendo a vida inteira de religião, ele não muda. Por quê? Porque ainda é menino na fé, não recebeu o amor da verdade, não recebeu a palavra da verdade para ser aperfeiçoado. Mas é normal, Jesus falou que teria muitos que apostatariam da fé, muitos que deixaram a verdadeira fé hoje. São muitos que deixaram a verdadeira fé, por isso que hoje é raro você ouvir uma pregação do evangelho genuína, verdadeira, é difícil você ouvir. Primeiro, porque o sistema religioso limita, ele traz uma certa limitação, onde você não pode falar muita coisa, mesmo sabendo a verdade, conhecendo e sabendo que aquilo é certo e reto. Muitos não se aventuram a ir além, sabe por quê? Querem agradar primeiro o homem, querem agradar primeiro o pastor. Mas Jesus falou, antes, melhor agradar a Deus do que aos homens. Então veja bem, antes melhor agradar Jesus do que um pastor seu, ou melhor agradar Jesus do que o seu próprio coração. Melhor agradar antes a Deus do que os que estão ao seu redor. Então é por isso que eu prego essas palavras, porque eu não estou importando se o evangélico não vai gostar, se o católico não vai gostar. Antes, melhor agradar a Deus do que aos homens, porque os homens são corrompidos, são caídos. A Bíblia diz que não há um bom sequer, não há um justo sequer, não há um que não peque, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então se há um que eu tenho que me preocupar, é com Deus. Se há um que você tem que se preocupar em agradar, é Deus. E para você agradar a Deus, seus caminhos têm que ser retos. Para você agradar a Deus, você tem que ser sóbrio e vigilante. Para você agradar a Deus, você tem que ser justo como justo é Deus, verdadeiro como verdadeiro é Deus. Para você agradar a Deus, meu amigo, você precisa se arrepender. Se você se arrepender, você vai começar a caminhar com Cristo, você vai começar a agradar a Deus. Não é todo mundo, meu irmão. Não é todo mundo que confessa a Jesus que vai ser salvo, não. Não, o homem não é perfeito, não. O homem, ele só tem que perseverar a estar ao pé de Cristo todos os dias, para que ele seja aperfeiçoado. Ninguém nasce perfeito, não. O homem nasce caído com a natureza caída do pecado. Ninguém nasce santo. A natureza do pecado já nasce, ela é introduzida dentro de uma criança. Agora, quando ele cresce, ele chega ao conhecimento do que é certo e do que é errado, aí ele busca Jesus para ele nascer de novo, se tornar uma nova criatura, um novo homem. Coisa que a religião não faz, coisa que o catolicismo não faz. Maria não faz isso, a Aparecida não transforma ninguém em novo homem. Religião nenhuma dessa terra transforma o ser humano em uma nova criatura. É só Jesus Cristo, com a palavra dele, que pode fazer você ter novidade de vida. Para
você ter novidade de vida, você precisa conhecer o que é certo. Então, para você, meu amigo, que está me ouvindo agora, você que está aí ao alcance desse microfone, coloca uma coisa no seu coração. Jesus falou que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sede santos como santo é o vosso Senhor. Sejam santos porque eu sou santo. Jesus assim pregou. Então você tem que ser como Jesus é. Não adianta seguir ninguém, você tem que ser santo como santo é Jesus. Não adianta imitar nenhum artista famoso, não adianta ser igual o Neymar, não adianta ser igual o ciclano, fulano, pregador, fulano de tal, não adianta, meu amigo. Você tem que ser como Cristo é, santo como Cristo é santo, em toda a maneira de viver. Até quando? Até quando os homens continuarão caminhando na perdição, todo o conhecimento da verdade? Até quando esta geração continuará se desviando dos caminhos de Deus, sabendo qual que é o caminho, ouvindo a verdade e não praticando, ouvindo o que é agradável a Deus, mas antes praticando o que é desagradável a Deus? Até quando o homem terá permanência na perdição? Até quando você que me ouve terá permanência no erro? Porque são 3 anos pregando nessa feira, e eu vejo que até hoje muitos continuam do mesmo jeito, com o mesmo coração endurecido e rejeitando até hoje. Só que a Bíblia diz que grandes são as misericórdias de Deus e ela se renova a cada dia. Então, se você está aqui até hoje ouvindo, não é porque você é bom, mas é porque a misericórdia de Deus, ela se estende a cada manhã e elas são grandes e elas se renovam, te dando mais uma chance, mais uma oportunidade. Então, aproveita essa oportunidade, se arrependa. Aproveita essa oportunidade, abraça ela, se arrepende, se apega com Cristo, busca o Senhor. Enquanto você pode achar, invoca Ele enquanto você está perto dEle, enquanto Ele está perto de você. E se arrependa dos seus maus caminhos, se voltando então para os caminhos de Deus. É desagradável a Deus o ser humano se afastar dos caminhos de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você estiver afastado de Deus, terrível coisa é você cair na mão de Deus. A Bíblia fala em Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2, que o que nos separa da presença de Deus são as iniquidades. O que vai separar você da presença de Deus é o seu pecado. Se você não se arrepender, você fica separado de Deus. Enquanto você tiver esse orgulho no seu coração de não se arrepender, você continua afastado de Deus. Enquanto você não abrir o seu coração para Deus entrar, você não vai ser convencido da justiça e do juízo e vai continuar na perdição. Meu amado, não perde tempo. Não perca. Não perca essa oportunidade. A oportunidade que você tem em vida, não perca ela jamais, acreditando que vai haver uma nova chance após a morte, porque não vai haver. Não perca essa oportunidade jamais, a qual você tem vida, de se consertar, de buscar Deus e encontrar, com a expectativa de que haverá uma chance após a morte, pois não haverá outra oportunidade após a morte. Não haverá uma oportunidade para o homem se arrepender, para o homem se voltar ao Senhor após a morte. Não haverá, jamais. A Bíblia diz, Hebreus 9, 27, para o homem está ordenado morrer uma só vez, uma única. Eu não vou reencarnar em outra vida. Você acredita nisso? Jesus falou que é uma só morte. Após a morte segue a juízo. Hebreus 9, 27. Então, após a morte, ninguém vai para o purgatório. Missa de 7º dia, meu amigo, não passa de uma mentira, não passa de uma tremenda mentira, a qual Satanás introduziu através da religião católica para enganar.
É só isso que Satanás faz desde o princípio, engana e mente. Ele veio para matar, roubar e destruir, ele veio para enganar. E assim foi a estratégia para que os anjos, eles fossem expulsos do paraíso. Lúcifer, a hoje é Satanás, ele enganou os anjos do céu. Você acha que você não seria enganado? Você acha que Eva que foi enganada, não seria você também enganado? Qual foi a estratégia? Desde o princípio, Satanás sempre usa a palavra de Deus. Quando Satanás ele tenta Jesus no deserto, o que o diabo ele usou para tentar Jesus no deserto? A palavra de Deus. O que o diabo vai? Por que o diabo não usaria a religião para perverter a sua fé? Para te fazer você errar. Por que o diabo não usaria a religião para te fazer você se perder? Se o próprio diabo usou a palavra de Deus para tentar Jesus, dizendo: pula desse alto monte, darás ordem aos seus anjos e eles te guardarão. Jesus falou: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus usou a palavra. Então o diabo ele perverte, ele engana o homem. Começa de sétimo dia, isso há dezenas e dezenas de anos. Com a mentira da reencarnação, com a teoria da evolução, o diabo enganou por muito tempo. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Sabe como que as obras do diabo é desfeita? Pregando a verdade, desmentindo o diabo. Porque quando prega a palavra de Deus como ela é, o diabo ele é desmentido. E assim desfez as mentiras do diabo. Assim que Jesus desfez as obras do diabo, Jesus desfez a obra do diabo pregando a palavra do Deus vivo, pregando a salvação. Foi assim que Jesus desfez as obras do diabo, porque muitos adoravam falsos deuses, mas Jesus apresentou o verdadeiro Deus. Muitos andavam por outros caminhos, mas Jesus apresentou o verdadeiro caminho. Muitos faziam sacrifícios a Moloque, sacrificando as suas crianças, fazendo oferendas para tal rainha dos céus, e que por sinal essa geração adora essa tal rainha dos céus, e que no livro de Jeremias essa rainha dos céus era uma deusa pagã, era um demônio a qual Deus abominou, e o povo não quis deixar essa rainha dos céus. Muitos hoje não querem deixar Maria porque acreditam fielmente que ela é rainha dos céus. Só que a Bíblia nos mostra a verdadeira Maria. A verdadeira Maria da Bíblia, ela não usurpou ser rainha, ela não quis ser senhora, ela não se declarou sendo mãe, ela se declarou sendo uma serva. Ela se declarou sendo uma serva. E a Bíblia diz que ela era bem-aventurada. Para quem não sabe o que é bem-aventurado, o significado é mais do que feliz. Eu não sei de onde que tiraram que existe uma rainha no céu. Essa tal rainha do céu, meu irmão, ela tem enganado há muitos anos. Muitos têm adorado essa tal rainha do céu, têm venerado, e que é a mesma coisa de adoração, mas na verdade mal sabem que estão prestando culto a demônios. Toma cuidado, não estão adorando essa rainha do céu, mas estão prestando culto a demônios. Não existe rainha, existe o rei dos reis. Não existe senhora, existe senhor dos senhores. Não existe outro trono a não ser o trono do Deus poderoso e glorioso. Então quem crê, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. A condição para crer em Deus é a mesma, como diz a Bíblia. Ah, mas tem que respeitar a religião. Não, Jesus falou para crer como diz a Bíblia. Então o que eu tenho que respeitar é a Bíblia. O que você tem que respeitar é a Bíblia, não é a religião. Respeitar o quê? Tradições de demônios, de acender vela, invocando amor, levantar uma estátua de escultura quando Deus falou que é maldito. E aquilo que Deus falou que é maldito vai se tornar bendito? Não, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrependeu. O que Deus falou que é maldito é maldito. A estátua de escultura,
ou seja, as tradições religiosas, elas são malditas. Jesus falou: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ou seja, a cruz, símbolo de maldição. Então todo lugar que você for uma cruz vai ser maldito. Todo lugar que você colocar uma estátua de escultura vai ser maldito. Toda oferenda que se faz para Iemanjá, para Exu, Preto Velho, estão fazendo oferenda para demônios, estão fazendo oferenda para Satanás.